ele tinha vários contatos com a Reina, né? Ele desenvolveu o carro da Fórmula 3. Ele acabou indicado para fazer um teste na equipe Hall, de Jim Hall, um projetista lendário no automobilismo norte-americano, né? Ele criou o Chaparral, e o Gil vai muito bem nesse teste, e o Jim Hall contrata, né? E o Gil teria uma honra de correr no carro amarelo Pennzoil, que é um dos layouts mais icônicos da Fórmula Indy, né? Mas a equipe Hall, ela não era uma equipe de ponta, né? Mas era uma equipe boa, tinha ótimos engenheiros, tinha um bom suporte financeiro da Pennzoil. E só para assim, exemplificar para os mais jovens, então para as pessoas que não acompanham tanto a Indy, né? 95 ainda foi um momento pré-ruptura da Indy, apesar de as falar da IRL, né? E então, você fazer esse movimento da Fórmula 3000, você deixar a Fórmula 1 de lado para ir para a Indy, você olhando agora pode parecer estranho, mas na época a Indy vivia um momento... Não, fazia sentido, fazia total sentido. Estava num momento assim maravilhoso. Eu acho que o melhor da sua história, a gente já fica mais assaudado. A Fórmula Indy hoje está quase no nível daquele tempo. Não estava. Eu posso garantir que, infelizmente, não estava. A ruptura que eu falei entre IRL e kart, passado 40 anos, ainda não fez a Fórmula Indy chegar. Acho que até em termos de piloto, a Fórmula Indy atual esteja até bem. Bem. Não, mas, por exemplo, na época, estou falando 95, você tinha vários chassis, você tinha vários motores, dois pneus, era Firestone Goodyear, então e as montadoras realmente investiam na Indy com seus motores, era Mercedes, Honda, Ford, Toyota, então um pouquinho depois, aí tinha Reina, Lola, e era uma época tão marcante da Indy que até hoje tem gente que ainda lembra, como é que corria o pacote da Kipet, que é Lola, Ford, Firestone. Foi uma época muito marcante para quem gostava de automobilismo, né? E você falou, você estava falando do André Ribeiro, a Fórmula 1 aqui no Brasil entrou num momento muito difícil, então a gente passou 20 anos sempre tendo brasileiro na ponta, de repente não tinha mais, então para a torcida brasileira, de repente era mais fácil ver um piloto vencendo na Indy, que já tinha o Emerson Fittipaldi, né, o Raul Boesel fazendo campeonatos legais, mas principalmente o Emerson brigando por vitórias, tinha sido campeão em 89, tinha brigado com o Mansell em 93. Então a Indy era uma opção muito, muito interessante para jovens pilotos. E nisso foi o Gil, aí nisso foi o Christian Fittipaldi, o André Ribeiro também estreou em 95. Muita gente boa, né, brasileira. Então, o Brasil teve uma sorte de pilotos lá na Indy e brigando por vitórias, brigando, pelo menos tá na ponta, né? Então, sim, sim. A gente passou de 94 para 95, né? A Indy começou a chamar muito mais atenção no Brasil, claro, pela situação do falecimento do Ayrton e por essa leva de brasileiros que acabava de chegar na categoria e que fazia com que, claro, a gente já vinha acompanhando por causa do Emerson Fittipaldi, ele já tinha sido campeão lá em 1989, já tinha vencido as 500 milhas naquele mesmo ano, repetiu essa vitória em 1993, mas aí em 95 chega uma nova leva de brasileiros na Indy, fazendo com que a atenção do brasileiro se dividisse mais, né, entre Fórmula 1 e a Indy, justamente porque as chances de ter um brasileiro ali lutando pela vitória e eventualmente vencendo, como era nessa ocasião, né, era muito maior. A gente tinha aqui, só em 95 a gente tinha o Maurício Gugelmin, Emerson Fittipaldi, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, Raul Boesel, André Ribeiro e ainda tinha o Marco Greco. Então eram muitos brasileiros, quase tantos brasileiros quanto americanos nessa fase aí da Indy e depois virando o kart. Ainda tinha um detalhe, Lucas, que 95 foi o ano que a Indy, pelo menos a transmissão do Brasil, foi para o SBT. E o SBT ela fez uma cobertura
acho que foi uma das melhores coberturas de uma competição automobilística que eu já vi no mundo. Eles fizeram uma cobertura muito completa, era todo mundo em loco, era câmera exclusiva. Então o SBT fez um trabalho muito legal de divulgação, então os pilotos brasileiros ganharam muita popularidade. E mesmo que ainda tivéssemos o Emerson Fittipaldi e o Christian, tinha o Christian e o Maurício Gugelmin com passagem pela Fórmula 1, mas foi incrível como o Gil rapidamente se tornou um piloto, não apenas se tornou um piloto de ponta, como a torcida brasileira meio que o adotou como um seus pilotos favoritos, porque o Gil, em 95, ele era um piloto muito agressivo ainda, tanto que ele não ficou muito bem colocado, ele teve corridas que ele quase venceu, teve uma corrida muito famosa em Cleveland, que o Gil dominou a corrida assim, de forma, assim, botou todo mundo no bolso, aí faltando 5 voltas ele foi colocar uma volta no Scott Pruitt, e o Scott Pruitt acho que deu uma diarreia mental no Scott Pruitt, botou o Gil para fora, o Gil saiu, me lembro que o Gil saiu transtornado do carro, porque ele queria matar esse cara, porque ele era a primeira vitória dele, né? E o Gil, ele ainda era muito, você via mais a parte do Gil agressivo dentro das pistas, um cara muito impetuoso, vai para cima, então foi muito. Então ele conquistou rapidamente a torcida brasileira. A gente identificou que o Gil era talvez a melhor opção brasileira para vencer na Indy. Por mais que o Emerson ainda venceu uma corrida em 95 e nada, foi a última vitória dele, mas 95 foi aquele ano que a Penske nos classificou para as 500 milhas de Indianápolis, então a Penske não teve um ano muito fácil, ele dominou em 94, né, foi até os 3 primeiros colocados, a Mansell Jr., o Emerson e Paul 3. Aí em 95 eles caíram demais, o Alonso Júnior estava muito bem, o Alonso Júnior ainda brigou pelo título em 95, se não me engano. Ele brigou pelo título, o título foi até ganho pelo Jacques Villeneuve. Olha o nível como é que estava indo. Jacques Villeneuve foi o vencedor, depois ia para a Fórmula 1 e foi campeão. O Alonso Júnior conseguiu levar a Penske a brigar pelo título, mesmo a Penske já caindo, né? Depois vou até falar mais detalhes sobre isso. E mesmo o Emerson vencendo corrida, você vê que o Gil era o piloto, ele pode ser o piloto que vai vencer aqui. Mesmo com o Christian começou aquele 95 muito bem, mas caiu muito, né? E o Maurício Gugelmin teve um ano muito irregular. O Gil não, o Gil você vê que ele não, esse aqui é o cara. É tanto que ele conseguiu a vitória na última corrida em Laguna Seca, né, a coisa que decidiu o título a favor do Jacques Villeneuve, e aquela vitória significou também o conceituado título de Hook of the Year, né? Ele até ganhou do Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi era o... Estava na frente. Estava liderando esse campeonato, né? Mas o Gil foi apenas 14º do campeonato, né? Mas ele teve um ano aí de aprendizado, muitas quebras também. Ele que já começou surpreendendo na primeira prova em Miami, ele que tinha marcado o melhor tempo da sexta-feira, depois ele caiu para quarto no sábado, mas mesmo assim teve uma corrida em que ele começou muito forte até o câmbio quebrar e acabou sendo uma temporada de muitas quebras, até que no finalzinho ele fez lá um segundo lugar em Vancouver, né? Teve o episódio de Cleveland que ele já podia ter vencido, mas assim, naquele último terço de campeonato, ele já provava que já tinha se adaptado perfeitamente à categoria e teria um ano de 1996 bem mais consolidado.